Boa tarde. A Madeira registrou um novo tipo de dengue. Um estudo científico recente que envolveu o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge e o César Rame confirmou que pelo menos um caso de transmissão local, registado em janeiro do ano passado, foi causado pelo serótipo 2 do vírus. Até agora, a região só tinha lidado com o tipo 1, responsável pelo grande surto de 2012. A investigação conseguiu provar a ligação direta entre os casos humanos e os mosquitos capturados na ilha. Foi tentar perceber e provar se o vírus que tinha infectado as pessoas, os doentes, era o mesmo que tínhamos detectado nos mosquitos, que é o serótipo 2. Apenas num dos doentes é que foi possível confirmar, fazer a sequenciação do vírus. Mas comprovamos, foi possível analisar a sequência e ver que o vírus que tinha causado a doença, não é, que tinha infectado o doente, era o mesmo vírus que estava nos mosquitos. A introdução desta nova estirpe acende os alarmes de saúde pública, sobretudo para a população que já contraiu a doença no passado. A investigadora Líbia Zezé deixa um aviso sério aos madeirenses que apanharam dengue no surto de há mais de uma década. A imunidade não serve para este novo vírus e uma segunda infecção tem, por norma, consequências muito mais graves para a saúde. As pessoas que ficaram infectadas, ficaram doentes com dengue na Madeira em 2012, à partida são imunes para novas infecções por dengue. Mas se forem infectadas por dengue 2, 3 ou 4, podem voltar a ficar doentes. E normalmente uma segunda infecção com serótipo diferente pode ser mais grave. A maior parte das pessoas infectadas por dengue tem normalmente sintomas leves. Sintoma gripal, febre, dores no corpo, que podem durar alguns dias, até uma semana, uma erupção na pele, mas normalmente a maioria das pessoas não desenvolve doença grave. Mas as segundas infecções com serótipo diferente podem ser mais graves. Para que a doença se propague, o processo exige um ciclo fechado que depende exclusivamente das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. É através da picada que o inseto se infecta e posteriormente transmite o vírus a pessoas saudáveis. O dengue é uma doença transmitida por mosquitos, não é? Os mosquitos fêmea, quando estão infectados com este vírus, as fêmeas picam, que é obrigatório, digamos assim, no ciclo de vida delas, para depois porem ovos. E nesta refeição sanguínea, ao picarem uma pessoa, se essa pessoa estiver infectada, elas, se fazerem a refeição de sangue, vão alimentar-se e com o sangue os vírus infectam o mosquito, depois há um ciclo dentro do mosquito e quando este mosquito volta a fazer uma segunda refeição de sangue, ou uma terceira, pode infectar outra pessoa. Quanto à origem deste novo vírus da dengue, a análise aponta para uma estirpe com origem na Ásia, embora a entrada na Madeira possa ter acontecido através de pessoas provenientes de outras geografias. O facto de os primeiros casos terem surgido em pleno inverno ajudou a travar um novo surto de grandes dimensões na altura, mas também prova que a região tem condições climatéricas para a transmissão da doença durante os 12 meses do ano. Por isso, fica o apelo à responsabilidade individual e à adoção de medidas de proteção. Foi o facto de ter sido uma introdução no inverno, mas provamos que na Madeira há condições durante o ano todo para ocorrerem eventos de transmissão e é necessário todas as pessoas se protegerem e tentarem evitar o contágio para os outros. Portanto, quer as pessoas que vêm turistas à Madeira, quer pessoas que vivem na Madeira, a população da Madeira, que vá viajar a sítios onde há circulação de dengue, devem, quando chegam à Madeira, ter medidas para nos ajudar a todos, não é? Para todos, como usamos a máscara para nos proteger uns aos outros de Covid, não é? Nesta situação do dengue, é usar repelente. O uso de repelente, apontado como
a nova máscara de proteção para evitar que os mosquitos se infectem e propaguem no novo serótipo de dengue na região. O aeroporto da Madeira respira hoje de alívio e a operação decorre com normalidade desde o início da manhã. Depois de 2 dias de autêntico caos, marcados pelo cancelamento de mais de 70 voos devido ao vento forte, o painel de informação em Santa Cruz voltou a pintar-se de verde neste sábado. A análise aos dados oficiais disponíveis até ao início desta tarde, segundo a ANA, confirma que a esmagadora maioria das aeronaves já conseguiu concretizar as manobras. O único sobressalto registou-se ainda durante a madrugada e o início da manhã, altura em que a TAP se viu forçada a cancelar 3 ligações na ponta aérea com Lisboa. Ultrapassado este constrangimento, o aeroporto abriu portas a uma verdadeira operação de escoamento. Nas últimas horas, dezenas de aviões já aterraram e descolaram. As pontes aéreas com Lisboa e Porto estão a operar em pleno através da TAP, Ryanair e EasyJet, normalizando-se igualmente os voos da Binter para o Porto Santo e da Azores Airlines para Ponta Delgada. O reatamento abrange as rotas internacionais em toda a sua força, com a placa madeirense a movimentar sem problemas ligações de e para cidades como Nuremberg, Nantes, Luxemburgo, Hamburgo, Düsseldorf, Bruxelas, Praga, Zurique, Londres, Copenhaga, Munique e Estocolmo. O cenário é de alívio geral para os milhares de passageiros que ficaram retidos nas últimas 48 horas e que aproveitam agora esta acalmia do vento para conseguirem, finalmente, viajar. A nova plataforma de atribuição do subsídio social de mobilidade, que já reembolsou cerca de 640 mil euros aos residentes nas regiões autónomas, num universo que ultrapassa os 18 mil pedidos submetidos. Os dados oficiais foram avançados ontem na Assembleia da República pelo Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. A plataforma está operacional, há já 18.784 pedidos de reembolso de viagem, 53% dos pedidos de residentes da Madeira, 46% dos Açores, cerca de 640 mil euros já reembolsados, 1.037 análises de elegibilidade e, portanto, o trabalho está a ser feito e as respostas estão a ser dadas e os subsídios estão a ser pagos. Gonçalo Matias apresentava ontem estes dados na sessão plenária em São Bento. O Médio Oriente acordou esta manhã num cenário de guerra aberta. Israel e os Estados Unidos lançaram uma operação militar conjunta contra o Irão. As forças israelitas falam num ataque preventivo para eliminar ameaças existenciais, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump anunciou o início de grandes operações de combate com o objetivo de derrubar o regime iraniano. The United States military began. As Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irão. O nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo de pessoas extremamente cruéis e terríveis. Of very hard, terrible people. Os ataques incidiram fortemente sobre a capital iraniana, com várias explosões a serem ouvidas no centro e no norte de Teherão, com as agências internacionais a relatarem que uma das zonas atingidas fica muito próxima da residência dos escritórios do líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei. A rádio-televisão israelita já confirmou que Khamenei, como o presidente iraniano, estão na lista de alvos desta ofensiva. Inês Cortês. Para já não se sabe se Khamenei, de 86 anos, estava nos escritórios no momento do ataque. O certo é que o Ayatollah não é visto nos últimos dias. Entretanto, o ministro israelita da Defesa já confirmou o ataque e diz que foi feito para eliminar ameaças, não adiantando mais detalhes. Israel declarou o estado de emergência por 48 horas. O espaço aéreo do país foi fechado e os serviços estão encerrados. A agência Reuters adianta que, por medida preventiva, foram acionadas pelas 6h30 da
manhã, hora de Lisboa, as sirenes de emergência em várias cidades e todos os telemóveis emitiram um alerta de emergência extrema, avisando a população para procurar abrigos próximos e evitar deslocações desnecessárias. O Irão fechou de imediato o seu espaço aéreo. Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha a situação em Israel e no Irão. Numa publicação na rede social X, o ministro diz que está em contacto permanente com a rede consular. Este ataque ocorre numa altura em que prosseguem negociações entre Teherão e Washington para um acordo nuclear. A hipótese do primeiro ataque ser feito pelas forças israelitas foi avançado esta semana pela imprensa. Ontem, Washington aconselhou os funcionários diplomáticos a abandonarem Israel. Uma fonte israelita diz à CNN Internacional que o ataque foi coordenado com os Estados Unidos. E num dos ataques, pelo menos 40 pessoas morreram no bombardeamento de uma escola no sul do Irão. A resposta de Teherão não se fez esperar. Declarou que já iniciou uma vaga de ataques contra território israelita, o que levou ao acionamento das sirenes de alerta em várias regiões de Israel e a declaração do estado de emergência por 48 horas. Simultaneamente, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou ter bombardeado bases norte-americanas instaladas no Bahrein, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. A escalada do conflito que está também a paralisar o espaço aéreo em grande parte do Médio Oriente. Irão, Israel, Iraque e vários países do Golfo já encerraram os seus espaços aéreos. As principais companhias de aviação do mundo, como a Lufthansa, a Air France e a Turkish Airlines, suspenderam de imediato todos os voos para a região. A diplomacia internacional está igualmente em alerta máxima. A União Europeia pede máxima contenção, enquanto o governo alemão já convocou um gabinete de crise. Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que está a acompanhar a situação ao minuto, tendo como prioridade a segurança dos cidadãos portugueses na região. Os líderes do CDS na Madeira e nos Açores estão a subir o tom das críticas contra o Governo da República e acusam o executivo de Luís Montenegro de asfixiar as regiões autónomas. Numa entrevista publicada hoje pelo Diário de Notícias da Madeira, o líder dos centristas madeirenses, José Manuel Rodrigues, avisa que o centralismo é o maior gerador do separatismo e lamenta que a autonomia esteja a ser atacada pelas decisões de Lisboa e por interpretações restritivas do Tribunal Constitucional. Esta indignação insular é partilhada nos Açores a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa. O vice-presidente do governo açoriano e líder do CDS no arquipélago vizinho, Artur Lima, assume-se como um autonomista revoltado. Recorrendo a metáforas, o governante classifica as relações com o Estado como um autêntico parto difícil e dá como exemplo o estrangulamento provocado pelas novas regras do subsídio social de mobilidade. As relações entre os governos da República, o Governo da República e os governos das regiões autónomas não pode ser um parto difícil, não pode ser sempre um parto a ventosa e a fórceps e que às vezes acaba em cesariana, não é? Muitas vezes, e algumas vezes, a criança sai asfixiada do parto, que é o que está a acontecer com o chamado subsídio social de mobilidade, não é? Quer dizer, a criança nasceu com o cordão umbilicado com 5 voltas à volta do pescoço, estrangulada, e obviamente que nós não podemos permitir. Nestes casos, o melhor é fazer logo uma cesariana e acabar com o assunto. E é isso que o Governo dos Açores e o Governo da Madeira têm que fazer, este Governo centralista, infelizmente, de um Partido Social Democrata e de um Partido Democrata cristão. Quando são socialistas eu já não estranho, mas da social-democracia e da democracia cristã, um centralismo seródio e bafiento, como se vê, é inaceitável. O vice-presidente açoriano deixou assim um apelo direto e duro aos líderes dos dois governos regionais, José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque, para que deixem de dar bébias a quem trata mal a autonomia. O Dr. José Manuel Bolieiro, meu estimado amigo, e o Dr. Miguel Albuquerque, também meu amigo, ou afirmam as suas regiões autónomas como têm que afirmar, ou então nós vamos no mau caminho. E afirmar as regiões autónomas é não necessitar da República e apenas necessitar da República naqueles que são os deveres constitucionais e legais do Governo da República. Quanto ao resto, temos que fazer nós por nos bastarmos a nós próprios e exigirmos à República
que nos pague o que tem que pagar pela nossa posição geoestratégica, por estarem na NATO à nossa custa, por terem a FIR de Santa Maria à nossa custa, por terem a Zona Económica Exclusiva à costa dos Açores e da Madeira. Isto tudo o Governo da República tem que nos pagar. Ponto, final, parágrafo. E nós temos que ir neste caminho, em vez de andar com eles ao colinho e a dar-lhes colinho, que é o que temos feito até agora. O recado de Artur Lima foi deixado após a oficialização da nova rota da Azores Airlines, que vai ligar a Terceira à Madeira a partir de maio. A União dos Sindicatos da Madeira admite avançar para uma greve geral se o Governo mantiver as alterações previstas para a nova legislação laboral. O aviso foi deixado esta manhã no Funchal durante uma manifestação que juntou cerca de 100 de pessoas nas ruas da capital madeirense. Sim, todas as formas de luta estão em cima da mesa, incluindo naturalmente uma greve geral. Portanto, e isso mesmo o secretário-geral da CGTP já veio manifestar essa questão. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que decorrerá das próximas negociações, sem expectativas muito altas, é certo. Acho que por aqui será a luta dos trabalhadores que de facto irá derrotar, temos esperança que vai derrotar esta proposta para o pacote laboral. O coordenador da estrutura, Alexandre Fernandes, alerta para as novas regras da parentalidade, por exemplo, que vão obrigar os pais a aceitarem horários noturnos e trabalho no fim de semana, castigando sobretudo quem tem filhos pequenos ou com necessidades especiais. Das 100 propostas que o Governo apresentou para alterar, nós falamos na desproteção, naquilo que é conhecido como a lei da maternidade e da paternidade, que desprotege as jovens mães, desprotege os pais, desprotege também as famílias com crianças até aos 12 anos e, de forma mais grave, as famílias que têm crianças com necessidades educativas especiais, crianças deficientes, que onde passam, se a lei for aprovada, passam esses pais a deixar de poder recusar os trabalhos à noite, trabalho ao fim de semana, trabalho em dias feriados, em condições muito difíceis, sabendo que não há estruturas para poder ajudar na educação dessas crianças. São as famílias que muitas das vezes o fazem. Na lista de medidas muito contestadas está também a imposição dos chamados bancos de horas ou o despedimento por justa causa. A imposição dos bancos de horas grupais e também nos bancos de hora individuais, que no fundo é nada mais do que trabalho gratuito usado pela empresa. A empresa passa ainda mais a ser, entre aspas, proprietária do horário do trabalhador, das horas que o trabalhador pode usar para a sua vida, para a sua família. Então, um conjunto de alterações e também uma muito grave, que ainda o tempo Passos Coelho bem tentou introduzir na legislação e que não conseguiu, que era a introdução do despedimento sem justa causa. Ora, isso naturalmente as políticas neoliberais tentam a todo custo insistir, e agora Montenegro vai novamente insistir com essa ideia e temos que combater de todas as formas essas questões. A Jornada Nacional de Luta serviu ainda para deixar recados diretos ao Governo Regional. Olhando para a realidade madeirense, a União dos Sindicatos denuncia o arrastar de compromissos em vários setores. Promessas que vão sendo feitas, que vão sendo recicladas e que vão sendo sempre adiadas, vão sendo sempre aborradas. Não há orçamento disponível, não há verba disponível, sempre usando todas e mais algumas desculpas para não efetivar. Estão os enfermeiros, estão os professores, estão um conjunto de setores da administração regional e não só, à espera de soluções que vão sendo adiadas e que vão naturalmente os trabalhadores vão ficando na expectativa de ver a sua situação resolvida e continuamente sempre com essas questões adiadas. Portanto, nós estamos cansados de tudo isso, os trabalhadores estão fartos de tudo isso. Portanto, há necessidade de passar das palavras e das intenções e das promessas aos atos. O presidente da União de Sindicatos da Madeira, que falava esta manhã durante uma manifestação que juntou cerca de 100 de pessoas na Baixa do Funchal. O Juntos pelo Povo contestou hoje a intenção do Governo de alienar o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça após a abertura da nova unidade de saúde em Santa Rita. O partido defende que a atual infraestrutura deve ser requalificada para dar resposta à grave falta de lares e de camas de cuidados continuados na Madeira.
A sugestão do Presidente do Governo é alienar, é vender esse espaço. E até falou que supostamente seria para a habitação a custos controlados. Mas como aqui já se ouviu falar pelos oradores, nomeadamente pela arquiteta Susana, da Ordem dos Arquitetos, em que, no fundo, transformar aquele edifício num espaço, num edifício para custos controlados, para venda a custos controlados, é mais caro, muito mais caro do que transformar num lar. E aquilo que nós defendemos é que neste momento a população madeirense está a envelhecer. Nós precisamos de lares. Nós precisamos, além de lares, precisamos de unidades de cuidados continuados, que também não temos. Existem valências que podem ser integradas naquele espaço, naquele edifício. Portanto, aquilo que nós queremos pôr à discussão é o que fazer no futuro ao Hospital Nélio Mendonça. Numa jornada de debate promovida pelo JPP, o deputado Paulo Alves falou também da área de construção, a rondar os 42 mil metros quadrados, e por isso notou que o edifício tem dimensão suficiente para agregar várias valências sociais e de saúde. São 42 mil metros quadrados, portanto, a área de construção, estamos a falar numa área bastante grande. Significa que podemos requalificar aquele espaço para lá, para a unidade de cuidados continuados, para o centro de desenvolvimento da criança, por exemplo, para um espaço para jovens ligados à área da saúde, até da própria pediatria, alguma coisa assim mais. No fundo é requalificar, mas na área da saúde e na área social. O próprio espaço, a nível de rede de esgotos e tudo isso, é tudo comum. Portanto, tem que ser um espaço que funcione, seja gerido de uma forma comum. Portanto, não pode ser criar ali espaços autónomos, portanto, independentes, porque depois seriam ainda mais gastos, mais despesas para transformar esse espaço assim em espaços diferentes, em habitações ou o que quer que seja. O próprio presidente do IHM, ele disse mesmo que neste momento é muito mais barato, salvo seja, não é? Transformar, por exemplo, num lar, gastar os 109 milhões de euros do que transformar em habitação, mesmo a custos controlados. O preço que está a construção é muito mais fácil transformar, porque as enfermarias existem, portanto seria a construção de apenas casas de banho, assim, do que transformar em apartamentos, por exemplo. O futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça a marcar o debate político deste fim de semana, com o JPP a exigir que a saúde e a ação social tenham prioridade sobre os negócios imobiliários. No desporto, o Nacional recebe esta tarde, às 6 horas, o Sporting Clube de Braga, na Choupana. Na primeira volta, os alvinegros foram até ao Minho, na Pedreira, vencer por 1-0 o conjunto arsenalista. Desde então, segundo o Tiago Margarido, pouco mudou no padrão da equipa de Carlos Vicente. Mantenho o padrão da primeira volta. Na minha opinião, neste momento são mais objetivos naquilo que é a relação da procura do golo. Também mudaram alguns elementos dos que estão a jogar mais agora. Portanto, é uma equipa que mudou uma outra peça, mas a sua gênese mantém-se igual. Portanto, contamos com um jogo com algumas semelhanças, sendo que com uma maior procura pela profundidade. Um jogo que se antevê difícil para os madeirenses e, como tal, o treinador do Nacional pede apoio aos adeptos. Vamos a contra um adversário que tem um dos maiores investimentos da sua história, se não o maior investimento, e para nós conseguirmos superar-nos e equiparar-nos àquilo que é a mais-valia que vamos ter pela frente, só com a força dos adeptos será obviamente um incentivo extra. E só dessa forma é que conseguiremos. Portanto, apelo ao apoio de todos, porque juntos vamos ser mais fortes e no fim espero que possamos todos festejar. Nacional que não vence há 4 jogos. Nas contas da manutenção, os alvinegros somam atualmente 21 pontos. Estão 3 pontos acima da linha de água, logo à frente de Tondela e Santa Clara, que se defrontam nesta jornada. Tiago Margarido não está preocupado com o resultado dos adversários. Sinceramente não estou a olhar para aquilo que são os jogos da jornada. Olho sim que temos mais uma oportunidade de poder somar 3 pontos e estamos única e exclusivamente focados nisso. Olhamos sempre para a oportunidade que temos pela frente, pelo desafio que temos pela frente, e não estamos aqui a olhar para os outros jogos, nem sequer a fazer comparações com ninguém, sabendo claramente que temos que chegar à última jornada com os pontos suficientes para garantir o objetivo. Nacional Braga, que se joga às 6 da tarde no Estádio da Madeira, partida que conta com o relato aqui na antena da TSF. Do lado do Marítimo, os verde-rubros vão até ao Fontelo amanhã defrontar o Académico de Viseu naquele que é o jogo grande da jornada 24 da Segunda Liga.
Frente a frente vão estar o líder e o segundo classificado do campeonato, que, segundo Miguel Moita, são as duas equipas mais regulares da competição. Defrontam-se o primeiro e o segundo classificado, talvez as equipas mais regulares desta segunda liga. Na minha ideia vai ser mais um jogo super competitivo e que no final vamos fazer tudo para o vencer. O técnico do Marítimo, que abordou também a distância pontual, 6 pontos separam as duas equipas à partida para esta jornada, e há quem já defina que este será um encontro crucial para carimbar a subida de divisão. Para nós é mais um jogo, é a 24ª jornada, ainda ninguém ganhou nada, continuamos focados e com a mesma energia para ganhar mais um jogo, o tal jogo a jogo que temos vindo a falar, e acho que é assim que as coisas têm que ser levadas. Não há espaço para euforias, e continuamos muito focados no nosso caminho e é assim que queremos continuar a ser. Marítimo que vai contar com o apoio de mais de 200 adeptos nas bancadas do Fontelo. É realmente fantástico essa presença que eles têm sempre estado presentes e esse número está cada vez mais a aumentar, e é sempre de parabenizar e de enviar uma palavra de apreço aos nossos adeptos para que o continuem a fazer, porque temos a noção que são quase o 12º jogador e temos sempre uma força exterior imensa de que gostamos bastante. Académico de Viseu Marítimo, que está agendado para domingo às 2 da tarde, conta com transmissão televisiva na Sport TV+. A fechar, um caso, no mínimo, perturbador. Um homem de 35 anos, natural e residente no Funchal, foi condenado a 16 anos de prisão por ter abusado sexualmente da própria filha por 129 vezes, tratando-se de uma das penas mais pesadas aplicadas na Madeira por crimes desta natureza. O Tribunal deu como provado no final do julgamento que decorreu esta semana que a prática criminosa se prolongou por mais de um ano. Os abusos começaram no final de 2021, precisamente no dia de aniversário do arguido, numa altura em que a criança tinha apenas 7 anos de idade. Nesse período, os pais encontravam-se separados e a menina passava os fins de semana em casa do pai, um pedreiro de profissão. Aproveitando-se do facto de a menor estar à sua guarda e cuidado, o homem despia a criança e consumava os atos de natureza sexual. O cenário não se alterou, mesmo quando, a partir de maio de 2022, o casal decidiu retomar a vida em comum e voltou a partilhar a mesma residência. Ficou provado em tribunal que, durante essa fase, o arguido continuou a aproveitar todos os momentos a sós com a filha, agindo sempre que a mãe da criança se ausentava de casa. Agora vai cumprir 16 anos de prisão no estabelecimento prisional do Funchal. Num tema que faz manchete hoje no Diário de Notícias da Madeira. Foram as notícias com Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.